Oi minha gente, Chica chegando com tudo, e está começando mais um resumão das novelas. E menina, segura essa bomba porque o capítulo do dia 11 de fevereiro tá puro fogo no parquinho. Tem revelação chocante, chantagem, golpe e muita treta. Vem comigo que eu vou te contar tudinho nos mínimos detalhes, e já aproveita para se inscrever no canal, hein? Agora bora fofocar. O capítulo começa com a Flora contando toda a história da Bia como se fosse dela, dizendo que a mãe dela teve um caso com o Juliano antes de casar com a Clarice e todo o resto da história que a gente já conhece, mas ela se apropriou como se fosse dela. A Zélia tenta tirar ela da sala, mas ela se recusa e ainda solta para a Zélia: "Você parece alguém conhecida." Aí, ela pergunta onde é o quarto dela, e a Clarice e a Bia pedem explicações pro Juliano. A cena muda para Arlete e a Yolanda. A Arlete pergunta onde será que a Flora pode ter ido, já que voltou para a Europa sem dar o endereço da filha. Nisso chega a Beatriz perguntando o que está acontecendo, e elas contam da carta. De volta à casa dos Alencar, a Bia começa a passar mal com toda essa situação, e a Clarice leva ela pro quarto. Quando a Maristela e o Juliano ficam sozinhos com a Flora, a Maristela já começa a brigar com ela e pergunta: "Que palhaçada é essa?" E a Flora diz que quer o que é de direito dela, porque já que a Isabel não aparece, ela toma esse lugar por ela. Diz que quer ser reconhecida como parte da família, que não vai arredar o pé e ainda ameaça: se não deixar ela ficar, vai contar toda a verdade, que eles pagaram ela para se passar pela Isabel. Nisso, eles concordam que ela fique por uns dias até entrarem em acordo. Gente, aqui é cobra comendo cobra. Tô passada. Na casa da Anitta, a Jacira começa a provocar a Anitta sobre a roupa dela, e a Anitta rebate dizendo que a roupa de uma mulher não define o caráter dela. Aí a Anitta tenta explicar que não estragou o casamento do Alfredo, porque quando ela conheceu ele, o casamento dele já não ia bem, e a Jacira sabe disso. E completa dizendo que os dois se amam. Mas a Jacira não entende e não aceita e começa a chorar, e chama a Anitta de destruidora de lares e sai chorando. Gente, o que foi tão fácil de resolver com a Teresa, que é mulher do Alfredo. Com a Jacira vai ser difícil, hein? Logo depois, no camarim do Alfredo, a Anitta chega e ele elogia ela, dizendo que ficou linda com o novo visual. E eles começam a se beijar. De volta à casa dos Alencar, a Clarice tá acalmando a Bia sobre toda essa situação. Nisso, chegam o Juliano e a Maristela avisando que a Flora vai ficar na casa deles por um tempo até esclarecer essa confusão. A Bia começa a fazer um escândalo e fala pra Flora sair do quarto dela. Depois, a Clarice chama o Juliano para conversar, e no quarto deles, ela pede explicações sobre toda essa história. Ele assume que a Flora é filha dele e conta a história que acabou engravidando da Valéria. O Juliano explica que sustentava a filha no exterior para tratar da saúde, porque ela tem o mesmo problema da Bia. E ele aproveita a falha de memória da Clarice e engana ela, dizendo que ela sabia de tudo e tinha aceitado a história da filha. A Clarice fica confusa, e o Juliano garante que a Flora vai voltar para a Europa o quanto antes. Gente, acho que a Clarice vai começar a ligar alguns pontos. E vocês? O que acham? Comentem aqui. Enquanto isso, a Maristela tá revoltada com a Zélia, perguntando como ela deixou isso acontecer. Ela quer saber o que a Flora realmente é da Zélia. E a Zélia inventa, dizendo que a Flora é filha de uma amiga dela do colégio. Aí a Maristela se alivia, e fala que se tiverem que dar um sumiço na garota, a Zélia então nem vai ficar ressentida. Mas a Zélia diz para eles seguirem de outra forma e que vai conversar com a Flora de novo. Vixe, será que a Maristela vai dar um fim na Flora? É babado. Depois da conversa, a Zélia chama a Flora para conversar e implora para ela ir embora, porque eles são muito perigosos e ela tá se arriscando ficando na casa deles. Mas a Flora nem liga e fala que não vai ser usada por só 20 mil, ela quer mais 180 mil. A Zélia ameaça falar com a mãe da Flora. Quando a Zélia sai, a Clarice chega para conversar com a Flora. A Flora começa a contar uma história, dizendo que sempre quis conhecer o pai e que a mãe vivia viajando. A Clarice pergunta a idade da Flora e fica surpresa com a semelhança de idade dela com a Bia, e também com o problema de coração. A Flora inventa que foi assim que a Clarice e o Juliano se conheceram, numa
antessala de um consultório médico, cada um com a sua filha. A Clarice fica em choque e diz que não se lembra disso, porque o Juliano contou que eles se conheceram através da Zélia, que era funcionária da perfumaria. Nisso, o Juliano chega, e a Clarice questiona onde realmente os dois se conheceram. O Juliano responde que as duas versões são verdadeiras. A Clarice fica atordoada e pede um tempo para processar tudo. Aí, ela pede para ele conversar com a Bia, porque ela tá arrasada. Clarice, minha filha, acorda pra vida. Tá tudo na sua cara, só ligar os pontos. Nisso, o Juliano vai consolar a Bia, que tá chorando no quarto. Ela diz que é um pesadelo descobrir que a Flora é filha dele de sangue. E o Juliano responde que a Flora é a filha dele, mas ela é uma desconhecida. A Bia diz que tá com medo, porque parece que todo mundo tá querendo tirar tudo dela. Primeiro a Beatriz dizendo que é filha da Clarice, agora a Flora dizendo que é filha do Juliano. Mas ele tranquiliza ela, dizendo que não precisa ter medo, porque eles amam muito ela. Nisso, eu tenho que concordar. Eu fico impressionada com a Maristela e o Juliano. Como eles cuidam e gostam da Bia. Se fossem outros, provavelmente teriam jogado a Bia num orfanato depois da morte da Valéria. E acabariam inventando qualquer desculpa para Clarice sobre a filha que ela ainda lembrava que tinha, não é mesmo? A cena muda para Zélia conversando com a mãe da Flora sobre a situação que a Flora causou e falando que elas precisam arrumar alguma estratégia para tirar a Flora da casa dos Alencar. E completa dizendo que a Flora não vai conseguir nada dela com essa chantagem. O que será que a Zélia vai aprontar? Enquanto isso, o Basílio ainda tá encucado com o cheque que ele viu na bolsa da Zélia. E ele começa a investigar, perguntando para Marlene se ela sabe se a Zélia tem algum cargo na fábrica. Aí, ele pede os livros de contabilidade com a desculpa de que precisa entregar um relatório. Menina, o Basílio é muito rato. De volta à casa dos Alencar, a Flora entra no quarto da Bia e começa a provocar. Mas a Bia não abaixa a cabeça e solta logo uma ameaça, falando que a Flora não tem noção do que ela é capaz de fazer. No fim, a Bia expulsa a Flora do quarto. Enquanto isso, na casa da Teresa, a Clarice tá desabafando pra Teresa e pra Lígia sobre tudo que rolou na casa dela. A cena muda pro Beto escutando a música da Lígia, quando Raimundo chega furioso, desacreditado que ele tá ouvindo isso. O Beto conta que a Lígia veio pedir ajuda pro lançamento do disco, e que ele conhece um crítico musical e vai entregar o material pra ele. O resto é com a Lígia, mas aí ele solta que o Raimundo precisa esquecer a Lígia. O Raimundo fica possesso e desabafa, falando que fez das tripas coração para criar os três sozinhos, e que na primeira oportunidade, a Celeste se bandeou pro lado da Lígia. E ainda joga na roda que se a Celeste der um passo em falso, a culpa vai ser da Lígia. Menina, eu tô achando que no final o Raimundo vai acabar voltando com a Lígia. E vocês? Deixem aqui nos comentários que eu tô curiosa para saber a opinião de vocês. Enquanto isso, a Celeste tá no camarim da Lígia com o Edu. Ele entrega um livro de presente para ela. E nisso os dois começam a se beijar e quando o clima esquenta, o Edu para e fala que eles não podem avançar o sinal. Depois disso, ele vai embora. E já tô achando que um dia esses dois vão acabar indo até o fim. A Clotilde me contou que acha que a Celeste vai acabar ficando grávida do Edu. Será? O que vocês acham dessa teoria? Eu acho que não, porque aí seria um prato cheio pro Raimundo jogar a culpa na Lígia. Não é mesmo? Bom, mas de volta ao escritório do Basílio, a Marlene chega com os livros de contabilidade, e ele começa a investigar. No fim, descobre que a Zélia é sócia da perfumaria. Viu só? Não falei que ele é rato? A cena muda pra Anitta mostrando para os meninos que o Érico tá ajudando ela com as roupas. Aí eles soltam. Quem sabe um dia a senhora não encontra uma pessoa à altura? Ela dá um sorriso e responde, e se eu já tiver encontrado? Os meninos dão risada e perguntam, encontrado o quê? Ela desconversa e fala que pensou em alugar o quarto dela pro Érico, que isso vai ajudar no orçamento da casa. Eles dizem que ele parece ser uma boa pessoa e que apoiam a ideia. O Edu ainda fala que se o Érico não se importar em dividir o quarto com o Guto, ele dorme na sala com a Laika. Na casa da Marlene, o Érico conta que a Anitta vai alugar uma cama para ele.
O Carlito, do nada, solta uma insinuação de que o Érico vai aproveitar que a Anitta tá separada para investir nela. Mas o Érico avisa que ela é só uma amiga. Ele muda de assunto e pergunta pro Carlito o que ele vai fazer da vida, porque não pode ficar a vida toda de pernas pro ar. O Carlito responde que vai trabalhar com ele e que vai ser o sucessor dele no ramo do entretenimento. Gente, o Carlito é um folgado, né? Só fala isso porque acha que é fácil e não tem trabalho nenhum. Enquanto isso, o Basílio tá confrontando a Zélia, mostrando uma prova que ele tem e jogando na cara dela que descobriu que ela é sócia da fábrica. Ele questiona como ela conseguiu isso. A Zélia tenta desconversar e começa a agarrar ele, mas o Basílio não cai nessa e avisa que vai descobrir tudo e que vai pegar ela. Ih, Zélia, tô achando que você ainda vai ser chantageada pelo Basílio. A cena muda para as aulas de teatro da Ruth, onde a Beatriz está participando. Em uma das atividades, a Beatriz impressiona a Ruth com a atuação. A Ruth fica de boca aberta e diz que a Beatriz tem que pensar em ser atriz profissional. Nisso, o Beto chega para buscar ela. Logo depois, na casa dos Alencar, a família tá jantando quando toca a campainha. Chegam a Beatriz e o Beto. A Beatriz diz que veio pagar a multa por quebra de contrato. A Clarice escuta e questiona o Juliano sobre por que ele cobrou uma multa dessas da Beatriz. O Beto responde que isso era uma chantagem do Juliano para Beatriz desmentir todas as acusações que ela fez quando disse que era filha da Clarice. Nisso, a Beatriz vê a Isabel e pergunta o que ela tá fazendo na casa dos Alencar. E a cena congela. Que babado. Menina, eu só digo uma coisa, se a Clarice ligar os pontos, tem gente que vai cair feio. E essa Flora, hein? Será que ela vai conseguir o que quer ou vai sair no prejuízo? Quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo e, é claro, já deixem o like e se inscreve no canal para não perder os próximos babados. Um beijão da Chica e até o próximo vídeo.